Mas, enfim, um belo dia desse ano de 2016, numa sexta-feira, dia 26 de agosto, o meu filho Lucas, que era jogador de futebol e estava fazendo curso de mecânica de motos, porque o sonho dele era ser jogador de futebol, ele jogou em 3 clubes no Rio, mas se falhasse o sonho, ele tinha um outro propósito, que era mecânica de motos. Tinha um projeto de abrir uma loja para poder consertar moto, enfim. E ele pegou, a gente conseguiu comprar uma moto para ele poder se locomover, e ele pegou a moto na sexta-feira de manhã e colocou para carregar a bateria no carro, no meu carro. Entrou e falou: pai, eu botei minha bateria para carregar lá no carro do senhor, eu vou ali cortar o cabelo e já volto. O senhor deixa? Eu falei: deixa, mas não demora não, porque eu preciso conversar contigo. E ele saiu para cortar o cabelo. O salão que nós cortávamos o cabelo ficava na esquina da nossa casa. Só que nesse dia o salão estava fechado, o menino sempre acordava um pouco mais tarde, e o Lucas entrou para dentro da comunidade. Nós não morávamos dentro da comunidade, mas morávamos na entrada, comunidade ou favela, do jeito que vocês interpretarem. E então ele entrou. Eu tô fazendo o desenho aqui para vocês compreenderem. Aqui é a minha casa, aqui do lado é uma rua paralela, e ele entrou, e aqui atrás é um campo de futebol. E tem um salão que todo mundo corta o cabelo lá da comunidade. Quando ele chegou nesse salão, já era por volta de 11 horas, existia ali, agora segundo relatos, 2 policiais militares que estavam de campana. Eles estavam, uma linguagem no Rio de Janeiro que eles usam, uma linguagem militar que usam, é Troia. É quando eles ficam escondidos numa comunidade, eles são deixados lá no meado da madrugada, que ninguém vê, eles ficam ali observando o movimento, a boca de fumo, enfim. E eles estavam ali, segundo relatos, desde 6 horas da manhã. Então, esse cara, quando viu meu filho chegar, um dos policiais, abriram a caixa do correio e colocou o bico do fuzil para o lado de fora e deu uma rajada de fuzil. Essa rajada de metralhadora o tiro pegou no braço do Lucas. E os outros meninos que estavam do lado de fora correram para dentro do ambiente, que era o salão de cabeleireiro. O salão era muito estreito, então tinha uns 4 meninos que ninguém tinha envolvimento com boca de fumo, ninguém era traficante. Eles entraram e o Lucas não conseguiu entrar. E como ele estava baleado, ele voltou como quem volta para casa. Só que ele desfaleceu, porque o tiro de fuzil era um fuzil 7,62, fratura exposta no braço dele. Então ele pediu socorro. Uma moça saiu de casa, que conhecia a nossa família, conhece ele, abraçou o Lucas para socorrer ele, botar para dentro de casa, enfim, porque ele estava sangrando. O policial saiu do abrigo, rendeu a mulher. A expressão que ele usou é que se você não largar ele, eu vou te dar um tiro na cara. A mulher abriu os braços, ele deu outro golpe no fuzil e deu um tiro a queima-roupa na barriga do meu filho. Isso foi em fração de segundos. Eu estou em casa, mexendo no computador, nós ouvimos os tiros, a minha esposa saiu do lugar onde ela estava lavando roupa e perguntou onde que o Lucas estava. E eu falei: o Lucas saiu para cortar o cabelo. Quando eu falei isso, simultaneamente a vizinha gritou: Valéria, Valéria, Albert, corre lá atrás porque o Lucas acabou de ser baleado. Aí o meu chão foi embora. Porque eu nunca tive histórico na minha família, na família da minha esposa, de alguém que tenha sido baleado. A gente sempre foi uma família pobre e simples, mas nunca tivemos esse histórico, nem de assalto à mão armada. Sim. Então eu comecei ali, porque o filme vem rápido, comecei a viver uma ambiência que eu não estava acostumado a viver. Então eu fui do jeito que eu estava. Tinha acabado de acordar, eu fui do jeito que eu estava. E corri os 150 metros mais distantes da minha vida. Quando eu cheguei lá, a minha mente funcionando, eu falei: eu deveria ter pego o carro, porque o Lucas tivesse estilhaço de bala, baleado, alguma coisa assim. Já deveria ter pego o carro para poder socorrer. Quando eu cheguei lá, na verdade, ele não estava sentado como eu imaginava, baleado, com fragmento. Ele estava deitado de bruço. Assim que eu cheguei, o policial estava lá. A população começou com aquele alvoroço, querendo linchar o policial, porque só tinham 2 policiais, e a comunidade não oferecia resistência. Porque se oferecesse resistência, não tinham só 2 policiais. Então não tinha traficante, não tinha... Então a comunidade ficou alvoroçada. Esse cara me viu, ele me rendeu com um fuzil e perguntou quem eu era. Eu falei: eu sou pastor e sou pai do menino. Eu vim socorrer meu filho. Ele falou: teu filho deu tiro na guarnição. Nós respondemos a injusta agressão. Eu falei: meu filho não pode ter dado um tiro porque meu filho é crente. Ele estava na minha casa agora. Quer dizer, ele saiu da minha casa armado e eu não vou discutir com o senhor, eu quero ver meu filho. Quando eu cheguei, vi meu filho de bruço, buscando ar para respirar, buscando oxigênio. Eu segurei na mão dele e comecei a falar: Deus está no controle, Deus tem
Deus vai te livrar dessa. E ele chorando, ele não conseguia falar. Eu falei, pai, te ama, eu te amo muito, filho, segura aí que a gente vai te socorrer, tererê. E a população começou a vir para poder ir inflamando aquilo, socorre ele, não socorre, não socorre. Eu vou trazer uma dramaticidade disso, não que eu queira enfeitar, mas eu tenho um problema de asma. Então, uma moça que hoje congrega com a gente dizia que eu ficava andando para cima e para baixo, que eu estava alucinado, com a bombinha da asma, sem saber o que fazer. Até que o meu filho mais velho chegou. Meu filho mais velho chegou, ele olhou a cena desesperado, e eu falei, vai buscar o carro para socorrer teu irmão. E a população querendo lixar o policial. E quando o carro chegou, a gente botou o Lucas dentro do carro, eu tenho foto sobre isso. Colocamos o Lucas dentro do carro e eu estava tão desesperado que eu não entrei. O Júnior foi correndo com o carro, eu não entrei, mas eu constrangi o policial. Porque o policial se identificou para mim como crente. Eu falei para ele, como é que você é crente e deu um tiro na vida, no filho de um servo de Deus? Meu filho estava com uma camisa escrita Sua Bíblia que o Mundo Lê. E as testemunhas dizem que antes dele tomar o segundo tiro, ele falou que era filho de pastor e crente. Então não tinha um porquê esse cara dar outro tiro no meu filho. Então eu falei, se você é crente, se você é cristão, então socorre meu filho, entra no carro e socorre. Quando esse cara entrou dentro do carro, a pistola dele caiu no chão. Ele estava de fuzil e estava com a pistola no coldre. A pistola caiu no chão. Aí o diabo veio na minha mente. Eu sou homem, cara. Ele falou, pega essa pistola, dá um tiro nesse cara que esse cara matou o teu filho. Eu me lembro que eu me defendi dizendo, eu sou crente, não posso fazer isso. Eu mandei o cara pegar a arma, fechei a porta e deixei eles embora. Eu fui para outro hospital. Ele foi socorrido num UPA perto da minha casa, eu fui para outro hospital porque eu estava alucinado. Sim. Adrenalina... Tava andando pra lá. Não, enfim. Aí eu fui para outro hospital, não estava lá e me ligaram, não, ele está no UPA, eu fui para o UPA. Quando eu cheguei no UPA, ele estava sendo socorrido, mas eu acredito muito que ele já não estava vivo. E quando foi 2h38, o assistente social me chamou, porque eu fui para um quartinho orar, um quartinho que estava vazio. E a assistente social me chamou dizendo que ele não resistiu aos ferimentos. Eu não sei qual é a pior notícia que alguém pode ouvir na vida. Tá bom. Assim, veio um filme na minha mente porque meu filho nunca dormiu fora de casa. Meu filho nunca tomou uma gota de álcool. Meu filho não comia sem feijão. Ele não dormia fora de casa porque ele sentia falta dos pais. E agora meu filho vai ficar sozinho? A minha mente trabalhando dessa forma, eu falei, como é que é isso? E o pior, como é que eu vou dar resposta para minha esposa que está em casa? Aí o meu cunhado me abraçou, tal, fica calmo, tal. Não, eu tô calmo. Eu preciso saber como é que minha esposa tá. Ela reuniu, porque Deus não deixou ela ir no lugar. Sim, vê. Então as irmãs foram até ela e começaram a orar. Ela ficou na minha sala orando. Então quando eu cheguei em casa e abri a porta, ela estava de olho fechado orando. Quando ela abriu os olhos, cadê o Lucas? A única palavra que saiu da minha boca, Deus levou o nosso príncipe. Acabou. Ela desmaiou, eu nunca vi a Valéria desmaiar. Meu teto desabou, mas eu precisava ser forte. Aí os amigos vieram, preciso ir na delegacia. Aí isso acarretou com a reportagem, porque a população que estava fervorosa foi para uma via chamada Linha Vermelha, que é conhecida no Rio de Janeiro. Fecharam, fizeram protesto e tal, camisa, e deu entrevista, o jornal foi lá, a Record foi, a Rede Globo, enfim. Eu fui para a delegacia. Na delegacia o policial estava lá, bati boca, tarará. E fiquei até as 10 e pouca da noite. A perícia foi lá rapidinho tirar, ele não ficou, porque meu filho já tinha sido socorrido, então ele não ficou no local, mas a perícia foi lá, porque deu reportagem, então isso é uma covardia muito grande, que, né, se não dá reportagem, provavelmente eles não iriam, enfim. É muito comum eles não irem. É muito comum. Então, assim, eu voltei para minha casa, eram as 10, 10h30 da noite. Devia ter mais de 200 pessoas na minha casa, na rua e tal, as pessoas chorando, porque o Lucas era extremamente amado, ele era afável, ele era carinhoso, ele era espontâneo, ajudava todo mundo, gostava de criança, então tomava conta do filho dos outros, ele se envolvia com a comunidade, todo mundo gostava dele, gente que não valia nada, gente que valia muita coisa, todo mundo. Então era um menino de bom relacionamento. Mas eu precisava ouvir Deus. Eu precisava falar com Deus. Então eu não vi ninguém. Eu olhei para minha esposa, ela estava dopada. Eu falei, vou pro meu quarto, fechei a porta e fui sentar lá na minha cama. Peguei a cadeira da escrivaninha e eu falei ontem o que eu disse. Pedi para Deus se assentar lá, porque acho que é a única voz que nos acalma no momento de angústia, porque angústia é diferente da dor. A angústia acho que é uma dor acentuada.
A angústia é um nó que dá na garganta da gente, um peso no peito. Que se não te apagar, você não para. A lágrima vem sem você querer. Não é aquele, você sabe que vai chorar. Não. A angústia faz você chorar sem que você queira chorar. Então precisava aplacar essa angústia, esse nó no peito. Então eu fui conversar com Deus. A minha melhor terapia. Deus não apareceu lá, mas ele falou comigo. Por isso que eu disse que a dor tem nome. A primeira coisa que Deus me perguntou era o que mais me doía responder. Qual é o nome do teu filho? Eu disse, Lucas. Qual é o número da camisa que ele jogava? Eu disse 22. Qual a idade que você me devolveu ele? 19. Aí aquele lampejo de lembrar da Bíblia. Eu fui, peguei a Bíblia e abri, está escrito lá. Tendo partido o pão, deu graça e disse, esse é meu corpo que é partido por vós, comer dele todos. Quando eu fechei a Bíblia, o Espírito Santo veio no meu coração e disse, é a vida pela vida. Você nunca vai saber o valor de uma alma se você não souber a dor que é perder uma. E eu vi Deus como se eu estivesse falando com vocês aqui. Parece que é a mesma voz. É a mesma voz. Ou você sai por aquela porta para ser uma vítima, um ativista, ficar na porta de delegacia, dar entrevista para jornal, ou você sai dali para ser uma referência. Falei, eu escolho ser uma referência. Fui abraçar minha esposa, meus filhos. Desculpa. Que isso, pastor?